Oi pessoal, eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um homem que viu os céus abertos e Jesus em pé à direita do Pai. Em dado momento, os judeus que haviam sido criados fora de Israel começaram a reclamar dos judeus que haviam sido criados em Israel. Eles diziam que as viúvas estavam sendo negligenciadas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Isso porque o número de seguidores de Jesus havia aumentado muito. Então, os apóstolos, para resolver essa questão, se reuniram. E eles acreditavam que não estava certo deixarem de anunciar a palavra de Deus, de se dedicarem à oração para cuidar das mesas, para tratar de dinheiro. Por isso, eles resolveram escolher 7 homens de confiança, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo para realizarem esse serviço. E entre eles estava um homem chamado Estevão. Apesar desse boom de crescimento dos cristãos, alguns membros da Sinagoga dos Homens Livres, que era uma sinagoga dos judeus que tinham vindo de Alexandria e Cirene, ficaram contra eles. E esses e outros judeus começaram a discutir com Estevão. Porém, eles sempre perdiam a discussão porque Estevão tinha muita sabedoria. E como já foi dito, era cheio do Espírito Santo. E eles chegaram ao ponto de pagar algumas pessoas para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. E eles acabaram influenciando tantos mestres da lei, os líderes do povo e o próprio povo. E por fim, eles acabaram levando Estevão ao Conselho Superior. E a palavra diz que todos que estavam ali na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão, porque o rosto dele parecia de um anjo. E o sumo sacerdote então pergunta para Estevão se aquilo que estavam dizendo a respeito dele era verdade. E ele responde fazendo uma retrospectiva, contando a história de Israel até aquele momento. E podemos ler isso em Atos 7, a partir do versículo 2. Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. E depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia lhe dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda nem tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali, eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaque 1 semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó. E Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó nomeou o governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era e Faraó ficou sabendo da família de José. Então, José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando,
até o dia da morte deles. Quando estavam chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram que abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com quase 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe, o nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles. Desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continua: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe, o nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra. E também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então, fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifão, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó.
mas foi Salomão que construiu a casa de Deus. O Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu que fiz todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos! Como são duros de coração! E surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora, vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Fato é que quando Estevão acabou de fazer esse discurso, os membros do Conselho Superior ficaram furiosos. E nesse momento Estevão olha para os céus e aí ele viu os céus abertos, Jesus ao lado do Pai, à direita de Deus. E ele diz: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E assim ele conta o que está vendo. Mas aquelas pessoas tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Jogaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E enquanto eles atiravam as pedras, Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ele se ajoelha e grita com a voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. Depois de dizer isso, ele acaba falecendo. Bom, pessoal, essa é a história de Estevão, conhecido como o primeiro mártir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.